Vamos hoje conhecer um pouco da vida de Santa Brígida da Suécia. Santa Brígida da Suécia nasceu no ano de 1303, portanto, início do século XIV. Ela queria ser freira desde criança, mas ela, por motivos políticos, por ser de família nobre, foi obrigada a se casar com um jovem chamado Wulf. Ela se casou com 13 anos de idade, por motivos políticos. É uma pessoa cuja vida tem muitas reviravoltas e que foi um exemplo em todas as fases da sua vida, como virgem, como esposa, como mãe, como viúva e depois também como religiosa, como nós veremos. Nós vamos, claro, se concentrar aqui na sua vida de casada, por causa do propósito desse áudio, do nosso clube. O dia de casamento dela foi um dia muito triste. Ela não queria se casar, ela queria se consagrar a Deus, mas, por graça e misericórdia de Deus, apesar de se casar com muito pesar, ela, ao ponto dela chegar a dizer que preferia morrer do que se casar, mas ela acabou se casando. Ela viveu 28 anos de casada e seu casamento foi muito feliz. Por quê? Porque seu marido era um homem muito piedoso, Então, é um encontro ali de duas almas santas. Logo quando eles se casaram, na primeira noite, eles fizeram o propósito de passar os primeiros meses do casamento em continência, sem um ato sexual, e assim eles ficaram por cerca de 2 anos. O seu marido, apesar de ser uma pessoa nobre, era uma pessoa sem instrução. Então, Brígida, que tinha aprendido a ler e escrever na infância, ensinou o seu marido a ler e a escrever, o que foi muito importante depois para que ele conseguisse exercer bem a sua função política. Os dois entraram juntos na Ordem Terceira de São Francisco e viviam a piedade franciscana, e ambos viveram uma fidelidade inabalável. Santa Brígida, na sua vida pessoal, era uma pessoa que evitava pessoas que fossem frívolas, pessoas irresponsáveis. Ela sempre foi uma pessoa de muita oração, fazia muitas vigílias, muita mortificação. Foi um grande exemplo de amor também aos pobres. Ela alimentava as pessoas mais pobres, cuidava delas, restaurou muitos hospitais abandonados, e ela ia pessoalmente aos hospitais cuidar dos doentes. Claro que sua vida não foi isenta de sofrimentos, O seu marido, durante um período, teve que ir à guerra e ela ficou muito aflita, mas ela seguia sempre a sua vida na oração e na confiança em Deus. Uma coisa também que ela fazia, no seu tempo de casada, era que toda noite ela reunia os criados, da casa, porque eles tinham muitos criados por serem pessoas ricas, e ela lia para os criados e explicava as escrituras e as vidas dos santos. Ela teve 8 filhos com o seu marido, Wulf. A primeira filha, Marta, que se casou e veio a ter uma filha, que foi a abadesa do mosteiro, fundada pela avó, no caso. Carlos, o seu filho, digamos, ovelha negra da família, que era um filho muito vaidoso, frívolo, que não seguiu muito o exemplo dos pais, digamos que é o filho mais fora do padrão aqui. Todos os outros filhos são pessoas de grande piedade. Nós temos o Birger, que era um homem muito piedoso, de vida santa, que teve um filho que também foi monge. Nós temos o Bento, que faleceu quando estava para receber o hábito religioso cisterciense. Temos o Gudmar, que faleceu com 11 anos, ainda bem jovem. Catarina, que era a filha preferida dela, que chegou a se casar, mas convenceu o marido a viver a virgindade perpétua, a virgindade até a morte, e acabou ela sendo freira e o marido sendo monge, e ela é Santa Catarina da Suécia.
né? E também teve a Ingelorga, que foi uma filha dela que foi também religiosa e que também faleceu com odor de santidade, com fama de santidade. E a filha mais nova dela, Cecília, que se casou, né? Foi uma pessoa de vocação matrimonial. Depois de já um bom tempo de casada, Santa Brígida e o seu marido decidem fazer uma peregrinação para Compostela, na Espanha. Era uma coisa muito comum, até hoje existe isso, mas na Idade Média era muito comum que as pessoas fizessem esse tipo de peregrinação. E na volta, o seu marido decide se consagrar a Deus como monge. O seu marido fala que agora quer viver num mosteiro e assim, né, ela também, né, fica livre para exercer essa outra vocação que ela sempre teve também, que era a vocação religiosa, né? Então eles como que se separam, digamos assim, e ele vai viver, né, no mosteiro e ela vai fazer uma peregrinação a Roma. E lá em Roma ela vai viver como religiosa por muitos anos, até a morte, né? Lá em Roma, ela vai receber muitas revelações de Deus. Ela vai ser uma santa de muitas visões místicas, né? Até hoje são conhecidas algumas das visões de Santa Brígida. E ela vai passar 24 anos em Roma. E ela vai ser muito conhecida, né? Ou seja, pessoas de grande influência, mesmo cardeais, vão buscar os conselhos de Santa Brígida, que vai falecer no ano de 1373, né? Portanto, com 70 anos de idade. Em 1391, ela vai ser declarada santa, né? Santa Brígida da Suécia. Santa Brígida é um grande exemplo, né, de esposa e de vida espiritual, de caridade para com os pobres, mas uma virtude que eu gostaria de destacar, que se comenta muito sobre ela, né, nas vidas, né, nas biografias, é que ela transmitiu para os seus filhos uma intensa vida de piedade e de devoção a Nossa Senhora. O único filho dela que desviou-se um pouco da vida de piedade foi o Carlos, que era o mais velho, o homem mais velho, mas que mesmo assim tem relatos de que ele era uma pessoa que tinha uma terna devoção por Nossa Senhora. Então, acho que o grande exemplo que fica de Santa Brígida para nós é tentar transmitir para os filhos esse amor por Cristo e por Maria Santíssima, esse amor pelos pobres, né? E essa abertura ao chamado de Deus nas diversas vocações. É muito interessante porque ela teve filhos com vocações diversas, né? Filhos casados, filhos religiosos, filhos que se casaram e viraram religiosos depois, né? E a maioria deles morreu como pessoas exemplares, né? Eu acho que é a graça que toda mãe deveria pedir sempre, né? Que os filhos sejam santos. Vamos pedir, portanto, a intercessão de Santa Brígida da Suécia, né? Para nós mesmos, né? Para a família de cada um. E também, né, o marido dela não é santo canonizado, mas é uma pessoa também de grande virtude, de grande exemplo, né? Para os maridos, sobretudo. Que Deus abençoe a todas.